É uma alegria poder estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus e dizer a todos que são bem-vindos em nome de Jesus. E essa noite eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Salmos, capítulo 6, meia dúzia. No livro de Salmos, se você pegar a sua Bíblia e abrir bem no meio da Bíblia assim, vai dar em Salmos. É para dar, né? Só que hoje tem Bíblias que tem algumas páginas a mais no final, alguma concordância, alguma coisa, às vezes não dá bem certo. Mas é aproximadamente no meio da Bíblia, você pode abrir no Salmo, capítulo de número 6, meia dúzia. E nós vamos ler todos os 10 versículos, são apenas 10 versículos nesse livro de Salmo. Achou? Vamos orar então. Vamos ler melhor assim. Já está batendo nela que eu estou cansado. E agora? É o tema da nossa mensagem. Vamos ler. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemir, de tanto chorar imundo de noite a minha cama. De lágrimas eu enxago meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Esse salmo é a oração de uma pessoa que estava vivendo um momento de cansaço. A grande verdade é que o cansaço é a realidade de muitas pessoas, talvez seja a sua. A grande verdade é que nós, quando estamos enfrentando uma situação de cansaço, pode ser uma situação temporária, algo passageiro. Você enfrentou uma semana, um momento, e você se sente cansado, desanimado. Mas muitas vezes essa sensação, esse sentimento de cansaço é uma coisa um tanto quanto mais permanente. Talvez não seja em todos os aspectos da sua vida, mas em alguma área da sua vida, em algum aspecto da sua vida, você está cansado. Mas se nós tivéssemos que definir cansaço, nós teríamos que dizer que cansaço é como quando lhe falta energia. Eu não sei se lá na sua casa você tem um disjuntor e esse disjuntor algumas vezes desligou porque foi sobrecarregado, houve uma sobretensão, uma sobrecarga, melhor dizendo. E daí você tem que ir lá e levantar o disjuntor, ele está quente, ele não aguentou a quantidade de energia que passou por ele e ele desligou. É quando você tem um equipamento que você usa demais, ele aquece demais e de repente as buchas com a dilatação e o tanque você tem que parar e deixar esfriar porque ele passou, ele não tem mais condições, existe uma escassez de energia para continuar. Isso é um cansaço nas nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos dessa forma, em que diante de certas circunstâncias, nós nos sentimos sem energia para continuar. E esse salmo relata justamente, ele descreve justamente esse sentimento que o salmista estava vivendo. E ele faz essa oração. O cansaço pode ser físico, o cansaço pode ser emocional e o cansaço pode ser espiritual. E muitas vezes é tudo ao mesmo tempo. Nós não sabemos o que estava levando este homem a estar cansado. Mas nós percebemos que no Salmo ele descreve quais são os sintomas, como ele se sentia. E eu gostaria que nessa noite você e eu pudéssemos nos identificar com a situação que ele enfrentou e com a solução de Deus para a sua vida. A primeira coisa que a gente percebe é o cansaço físico. O cansaço físico talvez seja o mais fácil da gente diagnosticar. É quando o nosso corpo ele tem uma sobrecarga além daquilo que podemos suportar.
Talvez seja excesso de trabalho, talvez você esteja correndo demais. Algumas mulheres, quando têm os seus filhos e nos primeiros meses, nos primeiros anos, na primeira caminhada dos seus filhos, elas às vezes passam o dia todo correndo atrás dos seus afazeres e chegam no final do dia, elas estão emocionalmente e fisicamente exaustas, cansadas. Muitas vezes a velocidade que hoje a sociedade impõe para a gente, para que a gente possa profissionalmente, ou até mesmo a realidade cultural, nos leva a uma sobrecarga. E às vezes existe também uma doença limitadora. O que tem de pessoas hoje que estão tendo muitas doenças, a minha mãe está aí toda ruim, porque lá atrás, quando ela era nova, ela sobrecarregou o seu corpo. Ela exigiu demais das suas articulações, ela exigiu mais do seu corpo e hoje ela paga um alto preço por isso. Cansaço físico. Muitas vezes nós estamos nos sentindo como o salmista que diz: eu me sinto desfalecendo. O seu corpo, o nosso corpo tem limites. E cada um tem o seu limite pessoal. O que eu posso fazer não é qualquer guri que consegue. Eu estou brincando agora, mas a grande verdade é que a grande realidade é que cada um de nós tem o seu limite. O Celso está fazendo aquelas estruturas metálicas ali, e semana passada nós tivemos que mexer numa ali. E não tinha muita gente para fazer a força ali, e o Celso é baixinho, mas é um tourinho. E eu disse: não, agarra do lado de lá, que eu agarro do lado de cá, que está pensando. E eu agarrei o negócio de mau jeito, e abri, você sabe quando dá assim um mau jeito, bem no meio assim, dos dois braços assim. E eu fiquei firme, não falei, ele está sabendo disso agora. Mas cheguei em casa e disse: meu pai, faz uma massagem, passa um negócio aí, porque está lá. O nosso corpo, existem momentos que ele consegue se adaptar. Existem situações que o nosso corpo consegue, vamos dizer assim, se moldar e superar. Mas existem situações que não. Então você precisa perceber claramente que muitas vezes o seu cansaço é físico porque você está sobrecarregando o seu corpo. Existe também um cansaço emocional. E o cansaço emocional ele tem consequências muito mais dramáticas do que uma dor nas costas, do que um esgotamento físico. Por quê? Porque o esgotamento, o cansaço emocional, ele mexe diretamente na nossa perspectiva de encararmos a vida. Esse salmista, ele diz: eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, eu inundo de noite a minha cama, de lágrimas eu encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Ele estava enfrentando uma situação que, emocionalmente falando, ele estava desestabilizado, ele estava cansado, ele estava no extremo. Nos lembra Jó. Vocês conhecem a história de Jó. E Jó, quando estava passando pelo seu suplício, ele diz: não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso. Eu só tenho inquietação. A gente não sabe o que estava acontecendo com o salmista, mas a gente percebe apenas os sintomas. A grande verdade é que às vezes nós estamos cansados emocionalmente porque existe algum transtorno psíquico. E por incrível que pareça, gente, principalmente os crentes têm dificuldade de admitir de que estão doentes e precisam ser tratados. Existe uma tendência muito grande de não querer admitir que está tendo alguma dificuldade. Nós sabemos que existem muitas situações e até mesmo enfermidades que nos levam a ter disfunções hormonais, nos levam a ter disfunções protéticas, neurológicas, e às vezes isso altera o nosso humor, isso altera a nossa vida, nos trazendo ansiedade e às vezes até depressão. Então, muitas vezes o cansaço emocional, ela é uma realidade fisiológica. E daí o que acontece? O que antes você tirava de letra, uma criança derrubar um suco sobre a mesa, você tirava de letra, aquilo se torna uma coisa muito grande.
as pequenas coisas se tornam a ser muito maiores, você se abate muito mais fácil, você sofre muito mais porque você está tendo um transtorno psíquico. Muitas vezes você tem hábitos, você tem características que precisam ser trabalhadas. Muitas pessoas estão cansadas emocionalmente porque elas têm uma tendência ao perfeccionismo. Elas estão constantemente querendo superar-se a si mesmas e fazer todas as coisas de uma forma ótima, excelente, inclusive que os filhos, que o cônjuge agem e correspondam da mesma forma que ele, que os funcionários, que os colegas, que todo mundo ao seu lado tenham a mesma maneira. Então exigem muito de si, exigem muito dos outros. Existem pessoas que estão cansadas porque ela tem uma autoestima baixa. Quem tem uma autoestima baixa, ela cansa. Mas sabe por quê? Porque ela está sempre tentando fazer algo para agradar as outras pessoas. Ela está sempre querendo que as pessoas gostem dela, ela está sempre querendo que as pessoas a enxerguem, a valorizem. Então ela cansa porque ela está sempre tentando agradar a todo mundo. E isso cansa, ninguém consegue viver isso dessa forma. Muitas pessoas estão cansadas porque se sentem rejeitadas. Às vezes elas são rejeitadas de verdade, outras vezes elas não são rejeitadas, mas elas acham que são rejeitadas. E mesmo não sendo rejeitadas, mas porque elas acham que são rejeitadas, elas sentem a mesma coisa. E você percebe então que porque se sentirem rejeitadas, elas vão cansar muito mais. Porque daí elas vão querer conquistar, agradar, buscar respeito, e isso suga as suas energias. Quem guarda raiva, quem guarda ressentimento, quem não expressa a sua raiva de um modo saudável, essa pessoa vai se cansar mais rápido. Essa pessoa vai ficar fatigada mais rápido. Quem tem aquele senso de inadequação, quem tem aqueles pensamentos assim, ninguém presta, homem nenhum vale, igreja nenhuma serve, pastor nenhum é bom, nada dá certo, esse mundo não vale mais a pena, essas pessoas cansam muito mais rápido. Essas pessoas se sentem muito mais cansadas. Mas muitas vezes nós estamos cansados emocionalmente porque a gente nos somos levados, somos acometidos por eventos, situações dolorosas, situações inesperadas, crises. Quem não vai se sentir cansado quando percebe que o seu casamento está caminhando para um divórcio? Quem não vai ficar cansado quando percebe que o seu filho está sendo um dependente químico? Quem não se sente cansado quando uma pessoa que ama está gravemente doente e não tem grandes perspectivas? Quem não se sente cansado quando os nossos sonhos são despedaçados, as nossas expectativas são frustradas? Quem não se sente cansada quando a gente percebe a realidade do dia a dia? Quando você tem que lidar com os porquês. Por que isso? Por que essa situação? Quando os porquês vão sufocando. Quem não se sente cansado quando todo dia precisa enfrentar relacionamentos desgastantes? Você se coloca no lugar de situações em que pessoas que precisam enfrentar todos os dias relacionamentos que tiram, que roubam a nossa energia. A Bíblia chega a dizer que é muito melhor melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. A Bíblia diz que é muito melhor comer um pão seco do que você estar numa casa onde existem pessoas que roubam, que lhe inquietam, que lhe irritam, que lhe sugam. A grande verdade é que muitas vezes, em função dos relacionamentos que a gente escolhe, os nossos amigos, às vezes os relacionamentos que a gente não escolhe, como de parentes, a gente é apunhalado, a gente é traído. Não tem como não ficar cansado. Não tem como você não ficar abatido. E a gente percebe que o cansaço pode ser não apenas físico e emocional, mas existe uma realidade de um cansaço espiritual. E muitas vezes eu quero dizer para vocês que o cansaço espiritual está no início, na gênese do cansaço emocional, e às vezes até no cansaço físico.
Mas muitas vezes até o cansaço espiritual é resultado, é consequência do nosso cansaço emocional. Nós somos corpo, alma e espírito, essas coisas estão interligadas. Então, se o seu espírito estiver abatido, a sua alma sofre, o seu corpo padece. Se o seu corpo estiver sobrecarregado, a sua alma, o seu espírito vai ter tendência a ficar abatido. Então a gente percebe que muitas vezes uma coisa empurra você numa outra situação. Por isso não é incomum que você, com o passar do tempo, esteja cansado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendem que se elas não reavaliarem as suas práticas, as suas rotinas, o seu dia a dia, isso vai trazer sérias consequências em toda a sua vida, em todos os seus relacionamentos, em tudo o que ela é. O Salmo 5, verso 12, o salmista chega a dizer: Deus me restitui, Deus me devolve a alegria da tua salvação. O cara era crente, o cara conhecia Deus, mas não tinha alegria. Eu quero dizer para vocês que você conhecer a Deus, você saber que o seu nome está escrito no céu, mas você não ter na sua vida a alegria da salvação, não tem sentido algum. Mas isso acontece porque somos levados ao cansaço. E o pior é que quando a gente está cansado espiritualmente, a gente começa a achar que estamos sendo castigados por Deus. Observe o que o salmista diz no verso 1: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Ele está fazendo uma leitura da sua vida baseada em crime e castigo. Ele está vendo uma realidade onde, se as coisas estão como estão, é porque eu fiz algo e Deus está botando a mão em cima de mim. Deus está carregando. Quando a gente está cansado, a gente tem espiritualmente, a gente tem uma tendência a achar que Deus está nos castigando. A grande verdade é que às vezes você está cansado porque você foi traído por alguém e Deus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes você está cansado porque lá na sua empresa eles resolveram fazer uma reengenharia e você foi mandado embora. E você diz: Deus, por que tu permite que isso aconteça comigo? E Deus não tem nada a ver com isso. O cansado espiritual, ele olha para a sua realidade e ele ficou doente. Ele diz: Deus, por que tu está pesando a mão sobre a minha vida? Por que essa doença? Por que esse mal? Porque quando nós estamos cansados espiritualmente, nós sempre achamos que estamos debaixo do castigo de Deus. E não apenas isso, a gente observa que no verso 4 ele diz: volta-te, Senhor. Quando estamos cansados espiritualmente, a gente sempre acha que Deus está longe. A gente não tem coragem de dizer que Deus não existe. Mas a gente acha que Deus até existe, mas Ele está lá não sei aonde e eu estou aqui, nessa situação. Ele acha que a sua situação, Deus está totalmente alienado, distante dele. Ele até ora, mas ele ora sabendo que a oração dele não vai passar do teto. Ele vem ao culto e ele nem canta animado, porque para ele Deus não está nos louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Ele canta, mas ele canta meio desanimado, porque ele não acha que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida. Ele não se envolve. Ele até pede alguma coisa, mas no íntimo ele diz: eu estou pedindo, mas eu sei que não vai dar em nada. Porque ele está achando que Deus está distante dele, porque está cansado espiritualmente. O cansado espiritualmente acha que está debaixo do castigo de Deus, acha que Deus está longe e ele começa a ter medo das adversidades. Vejam o que ele diz: os meus olhos fraquejam por causa de todos os meus adversários. Quando você está cansado espiritualmente, para todo lado que você olha, você só vê inimigos, você só vê adversários, você só vê pessoas que querem o seu mal. Você não consegue enxergar nada mais, nada menos isso. Quando você está cansado espiritual, você desiste de lutar. Você desiste de continuar, porque você só vê dificuldade em tudo. Você só vê adversidade.
olha para si mesmo e se vê fraco para enfrentar a realidade, se vê fraco, impossibilitado de vencer e superar. O medo se torna tão forte, o medo cresce tanto dentro da gente que às vezes a gente pensa que a única solução seria a morte. É o que ele diz aqui. Se eu morrer, Deus, eu não vou te louvar. Então muitas vezes nós estamos tão cansados espiritualmente que nós não temos perspectiva diante da nossa vida. O salmista demonstra todos esses sintomas, mas agora a gente começa a perceber a solução de Deus. A ação de Deus na vida desse homem e a ação de Deus na minha, na sua, nas nossas vidas. O Salmo 37, o capítulo, o verso 7 diz: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus está dizendo a mim e a você: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Nós precisamos entender que o cansaço, ele é um sintoma. Nós precisamos ir naquilo que existe mais profundo. Nós não podemos tratar simplesmente os sintomas, nós precisamos ir na causa. E se o cansaço é físico, isso demanda de mim e de você uma nova disposição. Nós vamos ter que reavaliar. Se o cansaço é emocional, isso demanda de mim e de você uma nova atitude diante da vida, diante das realidades. E se o cansaço é espiritual, isso demanda de mim e de você uma escolha, uma posição, uma decisão. Por isso Deus nos diz que se o cansaço é físico, esse é o cansaço mais fácil de ser tratado. Mas isso primeiramente passa por você fazer uma avaliação. E talvez comece pela sua própria alimentação. Existem cristãos, existem crentes que colocam tudo que é veneno para dentro e depois estão orando para Deus curar as suas vidas. Gente, isso é tolice. Deus quer que você tenha uma vida equilibrada, uma vida saudável. O Brasil já é hoje um dos países onde a juventude, os jovens, o governo está preocupado, as autoridades, porque eles comem muito mal, se alimentam muito mal. E, gente, isso tem trazido sérias consequências. Nós precisamos saber nos alimentar, termos uma dieta equilibrada. Mas não apenas a questão da alimentação, mas a questão do sono. Hoje em dia você percebe meninos, adolescentes, jovens, alguns dormem demais e outros dormem de menos. É preciso que haja equilíbrio, porque o seu corpo, o nosso corpo, a ciência mostrou isso, Deus estabeleceu na sua palavra, e a ciência só veio comprovar que é durante o sono tranquilo que você se recompõe muitas coisas no seu corpo. E a questão do descanso. Gente, já falei isso aqui várias vezes, Deus não nos fez para trabalhar sem parar. Até Deus descansou e Deus não precisava descansar. Mas no sétimo dia Ele descansou para mostrar para mim e para você que Ele, sendo Deus, disse: vocês precisam seguir, vocês precisam perceber esse princípio. Ninguém pode viver sempre trabalhando. É preciso reavaliar a sua rotina, a sua vida, os seus dias, porque senão você vai ter cansaço físico, isso vai afetar a sua alma, vai afetar as suas emoções, o seu espírito. Por isso que quando Deus fala através da boca do profeta Isaías, vejam o que Deus diz em relação aos que estão cansados fisicamente: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Deus está dizendo que haverá uma mudança na natureza, e isso tudo representando a mudança que Ele vai fazer na vida das pessoas. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temas, seu Deus virá, e virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cego, e a língua do mudo cantará de alegria, e águas irromperão no ermo e riachos no deserto.
Deus está dizendo que Ele tem interesse que a nossa vida física, o nosso corpo físico esteja em equilíbrio. E para isso é preciso uma alimentação saudável, é preciso um sono saudável, é preciso um equilíbrio na nossa vida, não tanto ao ócio, não tanto a não fazer nada, não tanto ao sedentarismo e nem tanto a corrida frenética, desenfreada, altas e altas atividades. É preciso equilíbrio. E se o cansaço for emocional, talvez seja a área mais difícil de tratarmos na nossa vida. Por quê? Porque eu e você temos dificuldades de reconhecer que estamos tendo um problema emocional. Nós temos dificuldades de admitir que estamos cansados, desestabilizados, irritados. Meu bem, por que tu está irritado? Quem disse que eu estou irritado? Ainda hoje, eu vou fazer uma fofoca santa aqui. Ainda hoje, na hora do meio-dia, cadê a minha filha fulana? Ela não tá. Eu fui lá, filha, vamos almoçar. Eu não quero almoçar. Por que tu está emburrado? Eu não estou emburrado. Ah, tá. Nós temos dificuldades de admitir, de reconhecer, principalmente quando nós estamos doentes, enfermos psicologicamente falando, que existe alguma coisa que não está bem conosco. Gente, nós precisamos entender que isso às vezes é doença, é uma enfermidade, e a gente precisa buscar um profissional para que ele diagnostique, para que sejamos diagnosticados e traga tratamento. Existem dores que remédio não cura. Existem situações emocionais que o remédio nunca vai resolver. Mas existem coisas que ele resolve. Existe, como eu disse para vocês, um equilíbrio proteico, hormonal e tantas outras coisas aqui que não é a minha área para falar, que às vezes se desestabiliza e que você precisa ser acompanhado. Há um tempo atrás, falar em psicólogo, falar em psiquiatra, todo mundo dizia assim, está me chamando de louco. Mas não é assim. Para alguns, talvez nunca seja preciso, mas outros precisam. Porque uma mosquinha desse tamanho se transforma num urubu. As coisas tomam uma proporção enorme de grande, porque elas estão fragilizadas, elas estão doentes. Às vezes, nós precisamos entender que ser perfeccionista mata. Se você buscar a perfeccionismo, você vai morrer. É óbvio que nós precisamos ser críticos dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, mas precisamos ser críticos numa intensidade que ela gere culpa e arrependimento. Ela nos leve a pensar e não apenas culpa. Nós precisamos saber andar. Porque muitas vezes nós somos aqueles que nos cansamos de tanto nos agitar de um lado para o outro, de pensarmos e corrermos e maquinarmos. E é preciso parar e pensar. Vejam o que a Bíblia diz para você que não consegue descansar. Parem de lutar, diz Deus. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 46, o verso 10 e o verso 11 registram isso. Então, muitas vezes nós estamos agitados, estamos preocupados, ansiosos, e isso traz um cansaço, esgota as nossas forças emocionais. Por isso nós precisamos estar constantemente nos apegando às promessas de Deus. E Deus escreve através do profeta Isaías, dizendo a mim e a você o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada.
Então, às vezes, nós queremos resolver e fazer todas as coisas com as nossas forças. Nós queremos solucionar todas as coisas com a nossa maneira, da nossa força, e isso cansa. E Deus diz que nós precisamos descansar nele. Nós precisamos perceber a maneira como ele tem agido na história, na vida de homens e mulheres de Deus, e ele diz: eu continuo sendo mesmo. E se você descansar em mim, você não vai se cansar. Essa é a grande verdade. Todos nós temos as nossas lutas, mas Deus está querendo que eu e você aprendamos a lutar as lutas de Deus. E quando nós lutamos as lutas com Deus, nós podemos descansar de uma forma tranquila, repousar em Deus. Agora, a grande verdade é que muitas vezes a gente está cansado porque não se sente amado por Deus. A grande verdade é que nós estamos cansados porque nós achamos que Deus não nos ama. Porque se Ele nos amasse, eu não estaria passando essa situação. Se Ele me amasse, isso não estaria acontecendo comigo. Se Ele me amasse, essa realidade não teria acontecido no meu lado. Se Ele me amasse, a minha vida não estaria nessa situação. Mas nós precisamos entender que Deus nos ama de tal forma que Ele deu o seu Filho mais precioso para demonstrar a mim e a você o quanto Ele nos ama. Mas Ele sempre deixou bem claro que esse amor não nos isenta de vivermos a vida. E a vida muitas vezes nos impõe, nos coloca em situações, em eventos, em circunstâncias tristes. Acabamos de orar por uma criança de 3 anos que cai numa piscina. Que Deus tenha misericórdia destes pais. Que Deus livre as nossas vidas de uma situação dessa. Mas que a nossa oração continue para que Deus haja, intervenha nessas vidas. Porque não existe explicação, não existe teoria, não existe palavras que possam trazer sentido a uma coisa dessa na vida de um pai e de uma mãe. E é impossível dizer que Deus estava num negócio desse. Mas acontece. O amor de Deus não nos exime. O amor de Deus não nos isenta. O amor de Deus não tira de nós a responsabilidade dos nossos atos. A responsabilidade do que fizemos e deixamos de fazer, tanto nossa quanto de outras pessoas. Mas uma coisa Deus nos garante: que o seu amor vai nos acompanhar sempre. E essa deve ser a nossa oração agora com essa família desse menino. Que o amor de Deus, que está acima de todo entendimento, possa ajudar essas emoções. Como é bom saber que não estamos sozinhos. Mas muitas vezes, se o cansaço é espiritual, nós primeiramente precisamos pedir a Deus discernimento. Deus, me dá discernimento. Me ajude a enxergar além dos sintomas. Me ajude a ver o que está mais profundo, o que está mais no âmago, no profundo, no interior. Porque, meus irmãos, diante do cansaço espiritual, nós precisamos ter uma teologia correta. Nós precisamos ter uma teologia verdadeira a respeito da natureza de Deus e a natureza da nossa vida. A teologia do salmista era uma teologia antes de Jesus. A teologia do salmista era uma teologia antes da cruz de Cristo. A teologia do salmista pressupunha que toda a dor, todo o sofrimento era consequência da culpa, era consequência do mal. Por isso que ele diz: Senhor, não me castigues da tua ira. Mas agora que nós conhecemos a teologia de um Deus encarnado em Cristo Jesus, um Deus que nos dá a sua graça, que nos diz que tudo é pela sua graça, nós podemos então agora descansar nessa teologia que coloca a graça de Deus no nosso coração. Mas isso não nos isenta das consequências do pecado, como falei há pouco. Não nos isenta da realidade de que existe uma necessidade de arrependimento, que existe uma necessidade de confissão, que existe uma disponibilidade, uma decisão, uma disposição de ter uma vida correta. Então Deus nos ama.
Mas o amor de Deus não nos isenta a mim e a você de buscarmos viver uma vida íntegra, santa e irrepreensível na presença do Senhor. A graça de Deus nos envolve. Infelizmente existe essas duas teologias vivendo hoje. Existem pessoas que tudo é castigo, tudo é culpa, tudo você deu uma brecha, tudo você deu um ponto de contato, tudo você fez uma coisa, é maldição disso, é maldição daquilo, é diabo aqui, diabo ali. Existem outros que acham que a graça cobre tudo, até os pecados que eu vou fazer. Então se eu pecar hoje, Deus já me perdoou, então eu posso pecar hoje, posso pecar amanhã, posso viver a vida do jeito que eu quero, porque tudo é livre, leve e solto. Não é isso que é a graça. A graça passa pela confissão dos meus pecados e o arrependimento, que é uma decisão, que é uma escolha, é uma disposição de mudar de vida. Então, se você está cansado devido aos seus erros, à sua obstinação, ao seu pecado, à sua teimosia, você precisa confessar, se arrepender e mudar, porque senão você vai continuar debaixo do mau tempo. Você vai continuar batendo com a cabeça na parede. E isso cansa. Por isso que o salmista nos mostra que uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus, ela diz: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Quem é alcançado pela graça de Deus, diz como o salmista diz no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. A graça de Deus se revela sobre nós. Sabemos que vivemos em um mundo conturbado. Nem tudo é consequência de coisas que fizemos, mas existe consequências de coisas que fizemos. Nós precisamos pedir perdão a Deus, como Davi pediu, reconhecer, se arrepender, e Deus quer que vivamos uma vida que Ele possa abençoar. Diante do seu cansaço espiritual, nós precisamos nos firmar não na fidelidade nossa para com Deus, mas na fidelidade de Deus para conosco. Nós precisamos nos lembrar sempre que se você viver a sua vida baseada na sua fidelidade para com Deus, você vai se cansar. Gente, eu sou casado há 30 anos. E se eu dissesse que nesses 30 anos não teve vontade de Deus dizer assim: o que eu fui fazer do lado dessa baixinha? Claro que com o passar do tempo foi diminuindo. Isso no começo acontecia uma vez por mês, agora é de 3 meses. Estou brincando. A grande verdade é que eu e você, se estabelecemos o nosso relacionamento com Deus baseado na nossa fidelidade, eu digo para vocês, hoje eu decepcionei meu Deus. Hoje eu pensei algo que eu não devia pensar. Hoje eu tive uma reação que eu não devia ter. Então nós precisamos descansar em cima da fidelidade para conosco, que diz: você não segura as pontas, mas se você colocar a tua mão aqui, eu não vou te soltar. Porque você vai mudar, mas eu vou te soltar. Mas a minha graça vai fazer com que você perceba. A minha fidelidade com você vai fazer com que você perceba o que você fez, e você vai dizer: Jesus, me perdoe. Sim, eu te perdoo. Eu trabalho com você. Por isso que o salmista dizia: Senhor, livra-me. E ele dizia: porque livra-me porque eu te amo, livra-me porque eu sou legal, livra-me porque eu oro, livra-me porque eu vou à igreja, livra-me porque eu sou dizimista. Não, ele dizia: livra-me por causa do teu amor leal para comigo. Porque às vezes em nós existe uma tendência, uma vontade, um sentimento de voltarmos as nossas costas para Ele. E às vezes até a gente volta. Por isso que quando nós estamos cansados espiritualmente, nós precisamos nos firmar justamente na fidelidade dEle. Porque senão você vai dizer: agora não adianta mais, o que eu fiz não tem mais volta, a situação que eu estou não tem mais jeito, eu quebrei tudo, eu perdi tudo, eu lancei tudo fora. Mas Ele permanece disposto a estar comigo e com você. Por isso nós precisamos entender que Deus quer nos salvar,
não pelo que nós temos feito ao Senhor, mas pelo que Ele fez por nós. E diante do cansaço espiritual, eu digo a você, continue orando. Continue orando. Ele diz, até quando, Senhor? Até quando? Confie que Deus escuta. Confie que Deus ouve. Confie que Deus não está alienado, não está distante. O grito do salmista foi, Deus, até quando, Senhor, até quando? Jeremias grita e diz, sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe, através de Jeremias Deus nos diz. Deus vai dizer que eu sou um Deus só de longe, não sou um Deus de perto, não. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que está interessado na minha e na sua vida. Por isso eu gostaria que você observasse que nesse salmo existe uma mudança radical de tom. Ele começa reclamando, ele começa falando, ele começa colocando essa situação, mas de repente ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Eu digo a você, se você está cansado, talvez você esteja cansado da relação sua no seu casamento, na sua vida, na sua família, talvez você esteja cansado fisicamente, emocionalmente, talvez você esteja totalmente entregue, mas Deus está querendo renovar as suas forças. Deus está querendo trazer a você o alívio. Deus está querendo renovar as nossas forças. E o salmista diz, para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. Não importa onde você está, não importa em que situação você se meteu, Deus quer aliviar as suas cargas. Deus quer renovar as suas forças. Deus quer te dar nova energia, nova vitalidade para talvez você enfrentar amanhã relacionamentos difíceis, um emprego complicado, situações adversas. Talvez você esteja cansado emocionalmente, fisicamente, esgotado espiritualmente. Você não está acreditando nem no que eu estou dizendo. Mas eu digo a você, não acredite no que eu digo, eu acredito no que Deus tem falado através da sua palavra. Está cansado e agora? Confie no Senhor. Descanse no Senhor. E Ele ouvirá o seu clamor. Vamos lá. Tu conheces a realidade do coração de cada filho e cada filha tua aqui presente. Tu conheces o mais profundo das nossas almas. Pai, Tu tens sido Deus que durante toda a história tem renovado as forças daqueles que confiam em Ti. E assim como este salmista fez essa oração que ficou registrada para que nós aprendêssemos, para que nós crescêssemos, eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus traga compreensão e entendimento a cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E Pai, se existe alguém aqui que está cansado fisicamente, ele precisa agora ter uma nova disposição, reavaliar a sua prática, reavaliar, Senhor Jesus, o seu procedimento, a sua rotina. Se existe alguém aqui que está cansado nas suas emoções, na sua alma, que ele tem agora uma atitude de se voltar inteiramente para Ti, que nos fala. Se existe alguém aqui, Pai, que está agora espiritualmente cansado, se sentindo castigado, distante, rejeitado pelo Senhor, que ele possa agora escolher entregar inteiramente a sua vida nas Tuas mãos, confiando plenamente no Senhor, porque o Senhor quer renovar as nossas forças. Pai, aqueles que confiam no Senhor vão de forças em força, de fé em fé, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, renova as forças. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você sabe qual é a realidade da sua vida. Talvez mesmo a sua esposa, o seu esposo não saiba o quanto você está cansado. Talvez você até mesmo tenha pensado na morte. Talvez você tenha pensado em fugir, largar tudo. Talvez você tenha pensado em tantas situações. Talvez você mesmo não se compreenda, não se entenda o que
está acontecendo contigo, mas Deus te conhece. Deus quer ministrar na sua vida, no seu coração, confie nele. Faça uma oração agora, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, fale com ele e diga como o salmista disse: Deus, 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 até quando, Senhor? Renova a minha força, age, intervém na minha casa, no meu lar, nos meus relacionamentos, no meu corpo, na minha mente, na minha percepção. Louvado seja o nome do Senhor. É possível ao que crê, tudo é possível a Deus. Como a montanha, ressuscito mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível de crer. Tudo é possível de crer. Com seus olhos fechados agora. Talvez você diga: eu nem consigo crer, mas nós vamos crer por você essa noite. Nós vamos tomar as nossas coisas com você essa noite. Pai, eis aí o coração da tua filha, eis aí o coração do teu filho. Tu conheces aquilo que está acontecendo na sua vida. Tu sabes qual é a razão, qual é a causa desse cansaço. E agora nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus que intervém como uma espada que separa todas as coisas do Espírito, juntas e medidas, possa intervir agora em cada coração. Traz lucidez, traz discernimento, renova as forças, recarrega as nossas baterias emocionais e espirituais, recarrega as nossas forças agora na graça do Senhor. Queremos agora a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus fala, traz agora a bênção do Senhor. Por favor, o Senhor de maneira clara, poderosa, em nome de Jesus. E que o teu filho saia daqui essa noite convencido de que o Senhor não está longe, que o Senhor não está distante, que o Senhor é um Deus que intervém, que ama, que não está alienado e que está disposto